Isaías capítulo 64, de 1 a 12. Quem tem Bíblia, abra. Se você não tem, leia no vizinho. Se tem no celular, pode abrir no celular também. Vamos ler? Isaías 64, primeiro em diante, ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e haveremos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiça como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Por que te escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Palavra que sempre fala ao nosso coração, palavra, Senhor, que sempre nos ensina e nos mostra, Senhor, os Teus caminhos, a Tua direção, a direção que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando conosco nesta manhã, Senhor. Que todos nós tenhamos os nossos ouvidos atentos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque nós queremos, Senhor, que sem a Tua palavra, Pai, nós nos tornamos um povo sem direção. Sem a Tua palavra, Deus, nós nos tornamos alguém sem saber para onde está indo, Senhor. Há tantos caminhos, há tantas direções aí fora, mas só Tu tens o verdadeiro caminho, Tu tens, Senhor, a verdadeira direção, a melhor direção para a nossa vida, e nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Amém. Esse texto aqui, queridos, eu vejo assim que ele é uma oração, né? Uma oração de um homem de Deus, um homem de Deus. Isaías, ele nasceu por volta de 760 a.C., mais ou menos. Quando ele nasceu debaixo do reinado de um rei chamado Uzias, também chamado na Bíblia de Azarias. Uzias significa Jeová é a minha força, Jeová é a minha salvação, né? Uzias reinou mais ou menos aí por volta de 792 a 740 a.C. E Isaías nasceu mais ou menos nesse período, né? Nasceu no meio do reinado do rei Uzias. Isaías, a Bíblia mostra que ele profetizou por cerca de 60 anos. E ele profetizou durante 4 reinados. Começou lá no reinado de Uzias,
pegou o reinado de Jotão, de Acás, e pegou também uma parte do reinado de Ezequias. Foi um profeta que profetizou durante 4 reinados e que foi uma bênção na nação de Judá. A casa dele era uma casa abençoada. A sua esposa, lá no livro de Isaías, capítulo 8, ela é chamada de profetisa, né? Quando está falando dos filhos. A Bíblia diz que a profetisa deu à luz um menino. Um resto volverá, chamava-se o menino. Nome bem sugestivo, né? Para a gente dar para os filhos. Mas Isaías nasceu então durante o reinado do rei Uzias. Uzias foi um dos mais notáveis reis que Judá teve, desde Davi e Salomão. Porque desde Davi e Salomão, quando houve, lá depois de Salomão, quando houve a divisão do reino, em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, a Bíblia mostra que no reino de Israel, o reino do norte, só teve péssimos reis. Reis que se distanciaram de Deus, reis que não observavam a palavra, reis que estavam buscando somente os seus próprios interesses. E mostra que no reino do sul teve alguns reis bons, mas nenhum que se assemelhasse a Davi ou nenhum que se assemelhasse a Salomão. Eram reis que temiam a Deus, mas que não serviam a Deus com todo o seu coração. Israel teve problemas porque depois de um certo tempo Deus trouxe julgamento e Israel foi levado cativo para a Síria. Judá teve um tempo maior de vida, de sobrevida ali naquela terra, por causa dos reis que foram tementes a Deus, e reis que tentaram pelo menos fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes eram seduzidos por coisas mundanas. Mas teve uma sobrevida e durou um pouquinho, cerca de 100 anos mais, para ser levado cativo também. Então, Judá foi uma nação, a nação dividida, né, da nação completa de Israel, que teve pessoas que amaram a Deus. Isaías foi um rei que se destacou nesse sentido. Foi um dos mais notáveis reis desde Salomão. Ele começou a reinar com 16 anos. E a Bíblia fala que o pai dele foi morto, Amazias foi morto, e os reis buscaram Uzias para fazê-lo rei. Diferente de outros que automaticamente tomaram o reino que era do antecessor, ou pessoas que mataram o rei para tomar o reino, não, Uzias foi tomado pelo povo que o fez rei ali em Israel. Ele tinha apenas 16 anos de idade. Com 16 anos de idade ele era muito jovem, talvez não soubesse nem o que era reinar. Talvez ele não soubesse como fazer estas coisas, mas ele foi escolhido por Deus ali, reinou até os 68 anos de idade, 52 anos reinou sobre Judá. Segundo Crônicas 26, 5, diz lá que nos dias que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar em tudo que ele fazia. E Uzias, ele começou o seu reinado buscando a Deus. Ele fez como Salomão fez. Quando Salomão assumiu o reino, ele falou: Senhor, eu não sei o que é fazer isto. Eu não sei o que é reinar este povo tão grande. Uzias buscou o Senhor também para fazer as coisas certas, para tomar as decisões certas, para fazer a vontade de Deus ali no meio da nação de Judá. E a Bíblia diz que durante o seu reinado, Judá experimentou um período de prosperidade como há muito tempo não via. Judá experimentou um tempo de prosperidade que só se viu nos tempos de Davi e Salomão. Judá começou a ter
progressos na sua vida em todas as áreas. Porque um homem decidiu buscar a Deus. Toda uma nação foi influenciada. Toda aquela nação foi abençoada. Porque Uzias decidiu buscar a Deus. Porque ele decidiu buscar a Deus, ele se tornou um rei poderoso. A Bíblia fala que ele tinha um exército tremendo, um exército que conquistou grandes coisas, um exército que por onde andava as pessoas tremiam de medo, amedrontavam os seus inimigos. Isaías, queridos, viveu esta época. Isaías devia ter por volta de 20 a 24, 25 anos, quando ele começou o ministério dele. Então, durante 20 a 24 anos, ele viveu essa época de prosperidade do rei Uzias. E viu as coisas que Deus fez ali na nação de Judá, sobre o povo hebreu. Cresceu vendo estas coisas. Cresceu vendo quantas coisas Deus fazia por causa de um homem que decidiu buscar a Deus. Ele viu quando Uzias, o rei Uzias reconstruiu os exércitos ali, o seu exército, reconstruiu as suas fortalezas, reconstruiu as defesas de Jerusalém, quando o seu exército foi totalmente reorganizado, foi totalmente reestruturado. A Bíblia diz que Uzias usou do conhecimento de homens peritos que construíram máquinas. A Bíblia fala sobre máquinas de guerra, né? Esses homens construíram máquinas de guerra sob o comando de Uzias. A tecnologia sendo usada já naquela época, não sei exatamente o que era, queridos. A Bíblia fala sobre máquinas que elas lançavam pedras e lançavam flechas, né? Lanças também. Provavelmente deve ser aquilo que a gente conhece como catapulta, né? Já ouviram falar da catapulta, não? É um nome meio esquisito, mas era uma arma antigamente, né? Uma arma antigamente que ela lançava, né? Ela tinha um braço que lançava as coisas numa distância grande. Provavelmente devem ser essas máquinas. Mas, como todo mundo está sujeito a situações da vida, queridos, Isaías, ele se tornou uma pessoa muito famosa. A Bíblia diz que a fama dele chegou por todas as regiões vizinhas ali. E fala especificamente que a fama dele chegou até o Egito, porque o Egito era uma das maiores potências daquela época, e a fama dele chegou até o Egito. E a fama foi a sua destruição. A fama foi o seu início de decadência. A fama foi aquilo que fez com que Uzias se apartasse de Deus. E já no reinado de Uzias, Judá começou a experimentar algumas dificuldades, porque ele tinha se afastado de Deus. Depois de Uzias vieram outros reis, que também eram reis piedosos, que buscavam ao Senhor, mas que aos pouquinhos foram fazendo coisas que não agradavam a Deus. Reis que a Bíblia diz, olha, eles não afastaram os ídolos, não afastaram os altares, faziam as coisas que agradavam a Deus, mas faziam em algumas áreas, mas em outras áreas não. E Judá foi experimentando a decadência. De Uzias, a Bíblia fala que ele foi acometido de lepra numa determinada ocasião em que o coração dele se encheu por causa da sua fama, por causa do seu poder, por causa daquilo que ele tinha conquistado, e ele ousou fazer aquilo que não devia. Ele ousou querer tomar o lugar dos sacerdotes e oferecer sacrifício no templo. E os sacerdotes
chamaram a atenção dele. E ele então tomou uma medida drástica contra esses sacerdotes, e na mesma hora a Bíblia diz que ele foi tomado de lepra. E por causa da lepra ele teve que ser afastado. E o seu filho então foi corregente com ele. Ele continuava rei de Judá. Mas ele teve que ser afastado, porque ele não poderia ficar leproso no lugar onde ele estava. E morreu leproso. Depois destas coisas, nós vemos um Judá então começando o seu processo de declínio, que chegou depois também a ser deportado da sua terra e levado para a Babilônia. Isaías aqui, queridos, ele fala deste passado de bênçãos que foi perdido por causa do pecado e do afastamento de Deus. De um tempo em que Deus se manifestava na vida das pessoas ali com poder, porque havia um povo que buscava a Deus de todo o coração. De um povo que clamava ao Senhor nos momentos de necessidade e via Deus se manifestar. De um povo que tinha uma direção, tinha alguém que os conduzia, tinha um cabeça, tinha alguém que os levava ao arrependimento quando era necessário. De repente essas coisas não acontecem mais. Ele olha para a situação que Israel estava vivendo naquele momento, debaixo do peso do pecado, negligenciando a sua fé em Deus, negligenciando a sua dependência de Deus. As pessoas já não buscavam mais a Deus. A vida do homem, queridos, sem Deus, ela não é nada, e a gente sabe disso. A vida do homem sem Deus é uma vida sem direção, sem rumo. O homem fica totalmente à mercê daquilo que o mundo vai ditar para a sua própria vida. Quando o homem se afasta de Deus, ele vai ter que sofrer, ele vai ter que passar as suas lutas sozinho, porque ele não vai ter Deus do seu lado. Não porque Deus não queira, mas porque ele se afastou de Deus. Isaías, ele recebeu o seu chamado, queridos, no ano da morte do rei Uzias, a Bíblia diz, lá no comecinho, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, ele relata lá, ele viu o Senhor e a sua vida mudou completamente. Quando a gente tem uma experiência com Deus, não há como a nossa vida não ser transformada. Quando a gente tem a nossa vida transformada por Deus, a gente tem uma experiência com Deus, não há como a gente continuar vivendo da mesma maneira. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele crê naquilo que Deus fez na vida dele, e ele sabe que a vida dele daquele momento em diante seria outra. Ele se transformou então num homem de oração. E quando ele escreve aqui, depois de muitos anos, ele escreve o livro de Isaías, ele está falando aqui, ele começa dizendo, ó Senhor, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem da tua presença. Ele começa uma oração, ele começa a falar com Deus, porque ele começa a se lembrar que ele tem um Deus que traz esperança no seu coração, ele crê em Deus e o chama, pois ele acredita que sem Deus não há esperança. A nossa vida, querido, depende de Deus. A nossa esperança está em Deus. Nós precisamos renovar a esperança no nosso coração. Crer que Deus, ele está atento às nossas necessidades, ele conhece cada uma delas. Mas nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. As nossas igrejas precisam renovar a esperança. O nosso país precisa de esperança. Nós vivemos uma época, queridos, em que as pessoas vivem como viviam
as pessoas lá na época dos juízes. Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha que é melhor, cada um tem o seu conceito próprio do que é bom e do que não é, cada um tem as suas razões para dizer que não, a minha vida é assim, a vida do outro é assim. Eu ontem estava vendo uma postagem lá, porque estava procurando as postagens da Bíblica aqui de Jundiaí, e me apareceu lá uma postagem de uma menina que a gente conhece, casada, e ela escreveu assim, no post dela: o meu filho vai se chamar fulano, não vou dizer o nome dele, tá? Meu filho vai se chamar fulano, que é o nome é o nome inclusive judaico. Quando ele for grande, ele vai decidir se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, ou se ele quer ser uma outra coisa qualquer. Eu olhei para aquilo e fiquei pensando, meu Deus, como nós estamos perdidos. Como as pessoas estão completamente perdidas, queridos, sem direção. Cada um faz o que quer, cada um faz aquilo que acha que é correto. As pessoas vendem os seus conceitos do que é bom para a sua vida. Esses dias um amigo meu escreveu num grupo lá de WhatsApp, que é o pessoal da faculdade. Alguém escreveu lá no grupo mencionando, e eles nem são crentes, né? A maioria nem é crente. E alguém colocou lá no grupo uma mensagem de um rapaz falando sobre o que a Globo vem fazendo, que eu sinceramente não sei o que é, mas ele estava falando lá de situações aí, eu acho que é de uma novela que está na Globo, que está mostrando aí troca de sexo, não sei o quê. E aí um rapaz lá que ele de santo não tem nada, né? Ele é um daqueles que eu já falei para vocês, que quando eu estava na sala, 10 palavras que ele falava, 9, só uma se aproveitava, as outras 9 você não aproveitava nada. Só que ele se casou, ele teve uma filha, há 1 ano atrás, fez 1 aninho agora, quase perto do nascimento do Oli. Ele se casou e a filha dele está crescendo. E aí ele escreveu: eu quero criar a minha filha, longe dessa podridão. E aí eu escrevi lá para ele: muito bem, fulano, a tua filha é muito preciosa para você deixar ela à margem de uma sociedade totalmente corrompida. E aí ele devolveu dizendo, olha, eu sei que é muito difícil, mas eu vou tentar. A gente está vivendo num mundo terrível, queridos. Nós crescendo ouvindo sobre princípios que deveriam nortear a nossa vida como cristão, e vemos que esses fundamentos estão cada vez mais se tornando demodê, né? Fora de moda. Porque estão criando outros princípios, como se princípios fossem algo que se pode mudar de acordo com a vontade de cada pessoa. Princípios são princípios. Os princípios de Deus não mudam. A palavra de Deus, ela não muda. Deus é um só. A palavra de Deus é uma só. No passado, no presente e no futuro vai ser a mesma coisa. A Bíblia diz que os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E os princípios da palavra de Deus não vão passar. Isaías então começa a sua oração aqui no verso 1, clamando a Deus para que Ele desça e faça tremer os montes. Ele clama pela presença de Deus, ele clama pela bondade e misericórdia de Deus. Ele sabe que Deus pode mudar aquela situação, ele sabe que Deus é um Deus misericordioso, ele sabe que Deus é um Deus bondoso.
Ele sabia que somente Deus poderia mudar aquela situação, reverter aquela situação que Judá estava vivendo ali. Eu creio, queridos, que só através da igreja nós podemos ver a situação do nosso mundo transformada. Através da nossa vida. Eu preguei o ano passado aqui, aquele texto de Crônicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar. A palavra de Deus está falando do povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não está falando das pessoas lá fora que não conhecem a Deus. Não está falando daqueles que não têm o seu coração voltado para Deus. Está falando de pessoas que amam a Deus e que são chamadas pelo seu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Povo de Deus que muitas vezes tem andado por caminhos que não têm agradado a Deus. Povo de Deus que muitas vezes tem se deixado corromper pelas coisas mundanas e tem permitido que essas coisas mundanas se tornem comuns na sua vida. Sabe, queridos, uma coisa interessante que eu estava pensando nessa manhã. Há alguns anos atrás, você evidentemente não via todas as pessoas convertidas ao Senhor, mas você via pessoas que tinham temor a Deus, que evitavam fazer, talvez por medo, não importa, mas que evitavam fazer determinadas coisas porque eles sabiam que lá na Bíblia, embora eles crescem de uma maneira diferente, eles crescem que existia um Deus, eles sabiam que a palavra de Deus dizia, olha, você não deve fazer tal coisa, e as pessoas temiam a Deus e não faziam essas coisas. Elas poderiam não ser salvas, mas elas colhiam os resultados daquilo que praticavam, porque, de uma certa forma, obedeciam a palavra de Deus. Quando a gente fala de prosperidade, a Bíblia fala sobre prosperidade financeira, até mesmo os crentes, ou os não crentes, que obedecem à palavra, eles são abençoados porque eles fazem aquilo que a palavra ensina. Semeiam. Nós vemos os americanos são muito interessantes para nos ensinar sobre isso, queridos. O americano ele tem um coração doador. O americano ele tem um coração doador. Ele sabe que se ele semear, ele vai ser abençoado. Nós temos um Bill Gates da vida aí, que doou grande parte da sua fortuna agora para causas nobres, para ajudar outras pessoas. Ele sabe que ele é abençoado por causa disso. E ele não é cristão. O fato de nós fazermos aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, muitas vezes nós vamos colher os frutos dessas decisões ou dessas coisas que a gente faz, porque nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz. E o que nós vemos é que o mundo está caminhando cada vez mais para longe de Deus, para longe de Deus, para longe da sua palavra, para longe dos caminhos de Deus. Isaías ele sabia que só Deus poderia reverter aquela situação e que Deus era poderoso para isso. Ele teve experiências com Deus que lhe dava certeza de que Deus não os abandonara, que Deus estava ali perto dele. Ele ora para que haja mudança de rumo na nação, mudança de rumo no coração das pessoas, transformação de vidas. E uma das coisas que Isaías nos ensina, queridos, nessa palavra é que há somente um caminho para reverter situações como essas, que é o arrependimento. O problema de Israel, queridos, não era somente o pecado. O problema de Israel é que eles tinham deixado de buscar a Deus. Eles tinham deixado de obedecer a sua palavra. O problema de Israel é que não havia mais um coração que buscasse a Deus.
Isaías fala sobre isto aqui, ele diz, olha, não há mais quem te busque, não há mais quem ore, não há mais quem tema o Senhor. Nós vivemos no meio de um povo corrompido pelo pecado e pela idolatria. As pessoas estão mais preocupadas em satisfazer apenas a sua própria vontade, o seu desejo. São contaminadas por coisas que surgem a cada dia, que são atrativas, que cativam o coração das pessoas. Os nossos governantes, queridos, nós não temos governantes que tenham algum compromisso com Deus e a sua palavra. Muitas vezes nós vemos esses governantes usando até igrejas, nós vemos esses governantes até usando pastores. Não que eu veja isto como algo ruim, porque eu creio que Deus numa situação como essa pode transformar a vida deles. Mas se vê claramente que essas pessoas não têm nenhum compromisso com Deus, que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. O corre-corre do nosso dia a dia faz com que nós deixemos de priorizar a nossa vida com Deus em razão de outras coisas que nós julgamos mais importantes. A Bíblia diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga todas, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida, querido. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Às vezes a gente fica correndo de um lado e para o outro, e fazendo isso e fazendo aquilo, porque você precisa fazer acontecer, e você se esquece que tem um Deus que te capacita e que faz com que você alcance aquilo que você precisa por causa da graça dele sobre a sua vida. Quando você coloca a sua vida na mão de Deus, pode ter certeza que Deus vai trazer bênçãos sobre você. Se você vive cercado somente de pessoas que já não têm esperança, pode ter certeza que a desesperança também vai contaminar o teu coração. Isaías, ele estava cercado de pessoas totalmente sem esperança ali na nação de Judá. Ele precisava de gente que estivesse do lado dele, como nós precisamos. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, diz assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança. Nós temos uma esperança que a palavra de Deus nos dá, queridos. Nós precisamos guardá-la no nosso coração. E ele continua dizendo, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele continua dizendo assim, ó, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós somos dependentes uns dos outros, para que a vida de Deus possa se manifestar na nossa própria vida. E ele continua dizendo, olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, queridos? Amém. A Bíblia diz que é importante que nós estejamos reunidos como nós estamos reunidos aqui hoje. Porque é aqui que nós crescemos, porque é aqui que nós nos desenvolvemos, porque é aqui que nós praticamos aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos estar ao lado de pessoas que nos incentivem a buscar a Deus, de pessoas que nos incentivem a confiar no Senhor, de pessoas que nos ensinem a depender de Deus. Aquilo que você aprende, meu amado, aquilo que você aprende na sua vida, é algo que você pode transmitir para outras pessoas que talvez não tenham aprendido isso. A palavra de Deus é isto, de nós espalharmos aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos de pessoas que nos inspirem a orar, a nos entregar totalmente nas mãos de Deus. Quanto mais nós ouvimos das coisas de Deus, quanto mais nós ouvimos da sua palavra, mais o nosso coração
vai se encher de desejo, mais nosso coração vai se encher de anseio por Ele. Amém, queridos? Anseio pela presença de Deus na nossa vida, anseio pela manifestação do poder de Deus na nossa vida. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: está entre vós alguém sofrendo? Faça oração. Às vezes nós nos pegamos sofrendo por uma determinada situação na nossa vida, e nós nos lembramos de tantas coisas e nos esquecemos que a primeira pessoa que nós deveríamos buscar é o Senhor, e nós não buscamos. Nós nos acostumamos com essa vida corrida, essa vida de necessidade, de eu preciso fazer acontecer, e Deus está ali esperando por você, esperando pela tua oração, esperando pelo teu tempo de intimidade com Ele, esperando que você diga alguma coisa para Ele. Queridos, a tua expressão, a tua oração, é a expressão da tua confiança em Deus. A tua oração é a maneira de você dizer para Deus: Senhor, eu dependo de Ti, Tu és o Senhor da minha vida. O Senhor está ali, pronto para te ajudar. O Senhor está ali, tem bênçãos preparadas para você, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer saber se a tua vida está realmente na dependência dEle. Deus tem muito mais prazer, queridos, em se manifestar para nós, do que nós temos desejo de estar, da presença dEle na nossa vida. Prazer do Senhor é se revelar para nós. Prazer do Senhor é se manifestar com poder na nossa vida. O salmista entendeu isto, e ele escreveu, dizendo lá no Salmo 34, ele escreveu dizendo: olha, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém, queridos? Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a tua voz. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Alguém esses dias escreveu para mim: pastor, olha, eu oro e eu percebo que Deus não me ouve. Eu disse para essa pessoa: não, Deus te ouve sim, muito mais do que você imagina. Você pode pensar que Deus não te ouve, mas quando você clama ao Senhor, Deus te ouve. Deus ouve a tua oração, Deus ouve o teu clamor. Deus conhece as tuas necessidades, mas Ele quer que você dependa dEle, a sua vida dependa dEle. A nossa vida muitas vezes está dependente daquilo que nós podemos realizar no nosso trabalho, as coisas que a gente quer conquistar, depende daquilo que eu faço. Eu trabalho feito louco, menosprezo coisas importantes como a minha família, como os amigos, como outras coisas na minha vida, porque eu preciso fazer acontecer. O meu Deus está ali, e Deus quer saber se o teu coração está nas mãos dEle. Isaías nos ensina, queridos, que nós podemos ter esperança, mesmo no meio do caos. Ele ora pedindo que Deus se manifeste ali. Sabe, como pai, eu procuro deixar claro para os meus filhos que eles podem contar comigo. Mas eles têm vida própria, queridos. Eles são casados, têm vida própria e têm decisões a tomar. Eu deixo claro para eles que eu posso ajudá-los em algumas coisas, mas eu preciso saber se eles querem a minha ajuda. Porque nem sempre a ajuda do pai ou da mãe é bem-vinda. Ou não? Hein? É. Como pastor, queridos, eu pelo menos tento fazer, eu procuro deixar claro para as pessoas que eu estou disposto. Não que eu seja melhor do que ninguém, não, queridos. Às vezes eu preciso também. Às vezes eu preciso recorrer à ajuda de alguém.
Mas como pastor eu procuro mostrar às pessoas que elas podem contar comigo, que elas podem contar com a minha oração. Mas eu não sou dono da vida de ninguém, eu não sou dono da sua vida. Eu não posso invadir a sua vida e dizer o que você deve ou não deve fazer. Eu tenho que pregar a palavra de Deus e mostrar quais são os caminhos que Deus tem para a nossa vida, mas a sua vida é decisão sua. Quem toma a decisão pela sua vida é você. Eu não posso invadir a vida das pessoas. Deus age da mesma maneira, queridos, Ele está lá, esperando a sua oração. Deus está lá esperando que você diga: Senhor, olha, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Se nós desejamos que Deus se manifeste para nós, queridos, nós precisamos buscá-lo e ter intimidade com Ele. Isaías clama a Deus para que Ele se manifeste com poder. No verso 3 ele lembra do que Deus já tinha feito ali pelo povo de Israel. Ele diz assim: olha, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, os montes tremeram na tua presença. Ele está se lembrando de momentos, de épocas em que Deus se manifestou porque o povo clamou. Talvez ele esteja se referindo aqui, queridos, a uma vez em que Deus desceu ali no monte onde Moisés estava. A Bíblia diz que o monte tremeu, registrado lá em Êxodo 19. O que Deus fez no passado, Ele pode fazer no presente também. O que Deus fez na sua vida no passado, Deus pode fazer hoje também. Talvez você não tenha se preocupado em olhar para o seu passado e conseguir enxergar que Deus já realizou grandes coisas na sua vida, mas certamente Deus já fez. Eu falei já para vocês que eu fiz um registro, eu tenho isso registrado lá, num caderninho lá da minha casa, de lembranças de coisas que Deus fez na minha vida, porque eu quero me lembrar. Quando eu estou passando por momentos de lutas, de dificuldades, eu quero olhar para aquilo lá e saber que eu já passei por situações semelhantes, ou talvez até piores ou menores, mas que Deus esteve presente na minha vida, que Deus se manifestou, que quando eu o busquei, Deus se revelou, se manifestou e mostrou o seu poder. Você deve ter momentos na sua vida que se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, você não teria passado por aquilo. Então se lembre desses momentos, como Isaías faz aqui. Ele se lembra: Senhor, olha, houve um tempo em que o Senhor se manifestou na nossa vida, e o povo experimentou da tua graça e da tua bondade. O que Deus fez no passado, queridos, Ele faz no presente também. Amém? No verso 4 ele diz assim: olha, Deus trabalha para aquele que nele espera. Se a sua esperança está no Senhor, se a sua esperança está em Deus, quando você clama ao Senhor, você vai ver Deus trabalhando em teu favor. No verso 5 ele diz que Deus sai em socorro dos que o buscam, que se lembram dele e dos seus feitos, que se lembram daquilo que Deus fez. Porque quando a gente se lembra daquilo que Deus já fez na nossa vida, a tendência é que o nosso coração se fortaleça, nossa fé é renovada, nossa esperança é renovada, nossa confiança em Deus ela é renovada. Nos versos 6 e 7, então nós vemos Isaías reconhecendo os erros e pecados de Israel. E ele deixa claro aqui para a gente, queridos, que ele sabe que aquela situação de pecado era a causa da calamidade que Judá estava vivendo naquele momento. Ele reconhece a pequenez do homem e as consequências que vêm quando a gente se afasta de Deus. A gente vê tantas pessoas dentro da igreja que tiveram uma vida de bênção,
tiveram uma vida de cuidado de Deus sobre a sua vida, e que de repente, por alguma razão, se distanciam de Deus, porque os prazeres do mundo são mais atrativos. Eu não experimentei isso, eu preciso experimentar isso. Eu não vivi aquelas coisas, eu preciso saber qual é o prazer que essas pessoas lá fora sentem e se afastam de Deus. Pessoas que estão abrindo mão da sua fé para experimentar coisas que aparentemente são mais atraentes, mas que vão levá-las à perdição. Dwight Lyman Moody foi um tremendo pregador no passado. E ele disse certa vez: ou este livro, ele estava falando da Bíblia, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, queridos, nosso coração se inflama e de desejo de conhecer mais o Senhor a cada dia da nossa vida. O pecado, quando ele não é confessado diante de Deus com arrependimento, ele tem o poder de afastar o homem de Deus. O problema maior do homem não é o pecado, mas é a falta de arrependimento. A falta de arrependimento. É a dureza do nosso coração quando o Espírito Santo fala conosco que nós precisamos voltar atrás e consertar aquela situação, e ainda assim você se mantém firme na sua posição de pecado ali e não se arrepende. E cada vez mais o teu coração vai ficando endurecido. Isaías fala de arrependimento. Ele clama a Deus dizendo: Senhor, olha, eu oro por este povo, eu oro por esta nação. O coração de Isaías foi despertado, queridos, pela esperança que ele tinha em Deus. Então ele ora dizendo: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém, queridos? Nós somos obra das mãos de Deus. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Isaías sabe que o povo precisava de uma renovação, de uma transformação. Nós precisamos estar disponíveis, queridos, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para Deus nos moldar segundo a sua vontade, o seu querer. Nós precisamos estar disponíveis para que Deus possa transformar o nosso coração, consertar as coisas lá no nosso coração que muitas vezes não está muito de acordo com a vontade de Deus. O barro sem oleiro não é nada, é apenas barro. O vaso é o resultado da ação do oleiro sobre o barro. O barro só se transforma num vaso limpo porque o oleiro foi ali e trabalhou com as suas mãos e o moldou. E deixou aquilo que era algo simples em algo belo, formoso. Nós somos obra das mãos de Deus. Se há alguma coisa na nossa vida que precisa ser mudada, queridos, que precisa ser transformada, só o Senhor pode mudar. Precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Confiar no Senhor. Amém? No verso 9, Isaías clama pela misericórdia de Deus e ele pede uma nova direção. Ele diz ao Senhor: Senhor, nós somos o Teu povo. Nós precisamos de Ti. Nós somos o Teu povo, nós dependemos de Ti. Pelo povo ele faz uma oração de arrependimento dizendo: Senhor, te volta para cá. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada. Nós precisamos de Ti.
O arrependimento genuíno, queridos, faz com que nós afastemos da nossa vida, que nós afastemos da nossa casa as coisas que não agradam a Deus. E Deus espera de nós que a gente se volte para Ele, que a gente o busque em oração, que a gente entregue a nossa vida verdadeira nas mãos de Deus, que a gente dependa dEle. Qual é a área da sua vida que muitas vezes você tem encontrado dificuldades, mas que você pode identificar que essa área da sua vida, você diz que entregou nas mãos de Deus, mas você está ali com rédea curta naquilo. Você entrega na mão de Deus, mas você está com a mão naquilo, Deus não pode fazer nada porque você não quer soltar. Deus quer abençoar a tua vida e você não está permitindo que Deus abençoe você, querido. Confie no Senhor com todo o teu coração. Se precisar se arrepender de alguma coisa, se arrependa. Embora a situação de erro na nossa vida muitas vezes cause constrangimento, e geralmente a gente não quer que as outras pessoas saibam, né, que a gente errou. Eu hoje de manhã levantei e aí apareceu uma mensagenzinha lá, com uma mensagem do pastor Cláudio Duarte. E uma mensagem dele dizendo que ele, não sei qual é o tema da mensagem, mas lá estava uma chamadinha que mostrava que ele confessou dentro da igreja que brigou com a esposa dele. Não sei se vocês já viram aí, eu vi hoje. E ele foi lá e falou: olha, irmãos, estou aqui para pregar, mas eu quero que vocês saibam que eu briguei com a minha mulher, e briguei muito feio ontem. Depois ele falou: mas o bom de brigar é que depois tem uma boa reconciliação, né? Então a reconciliação hoje cedo foi muito boa. Porque há arrependimento, porque há desejo de perdão, porque há desejo de ter a nossa vida reta diante de Deus. Muitas pessoas escondem o seu erro achando que Deus não vai ver. As pessoas podem não ver, mas o Senhor sabe. E Deus quer que a gente tenha um coração arrependido. Amém, queridos? Nós precisamos da visitação do Senhor. Nós precisamos do mover do Espírito Santo na nossa vida. Amém?